A lei de Ohm estabelece a proporcionalidade entre a corrente que circula por uma resistência e a tensão aplicada entre seus extremos. A corrente elétrica consiste num jato de elétrons que circulam por um material condutor quando entre seus extremos se aplica uma diferença de potencial. A diferença de potencial é conhecida como tensão, e no caso de que esta seja zero não circula corrente. Por outro lado, os materiais condutores diferem entre eles pela facilidade ou dificuldade que a corrente elétrica tem para circular através deles. Ou seja, oferecem uma certa resistência a serem atravessados. Os efeitos. A corrente elétrica, a tensão e a resistência não podem ser vistas a olhos nus, pois os elétrons não são visíveis. Entretanto, é fácil de estudar e de medir através dos seus efeitos. Vejamos um exemplo simples. Se observamos uma pequena pilha de 9 volts a olho nu não veremos mais que a sua forma geométrica, e sequer podemos saber se está carregada ou descarregada. Mas, se construímos um pequeno circuito com um diodo LED e um resistor de resistência 2K2 unidos em série, e conectamos o conjunto entre os dois terminais da pilha, observaremos uma das seguintes possibilidades. Se o LED se ilumina, nos indicará que além de estar corretamente conectado, que a pilha é capaz de fornecer energia. Se o LED não se acende, pode ser por várias causas. A. Um dos fios de ligação não está bem conectado. B. Estão invertidas as ligações do diodo LED. C. A pilha está descarregada. Como pode observar-se, a partir de um simples projeto é possível obter várias ideias. Deduzimos que entre os dois terminais de ligação de uma pilha há uma diferença de potencial, ou tensão, e além disso, que ao fechar o circuito circula uma corrente que provoca a iluminação do diodo LED. O sentido. Continuando com o projeto anterior, também podemos observar que o diodo LED só se ilumina quando conectamos num determinado sentido, ou seja, a pilha só pode ser conectada de uma maneira. Se invertemos as ligações da mesma, o diodo LED não se ilumina. A explicação para este fenômeno é que como o diodo LED conduz num só sentido, e a corrente que a pilha proporciona tem um sentido determinado, se ambos coincidem a corrente circula, e se não coincidem esta não circula. Toma-se como convênio o sentido clássico de circulação da corrente, ou seja, saindo de positivo e entrante pelo negativo da pilha e se indica com uma flecha. Condições. Para que circule corrente é necessário que haja um elemento que gere energia elétrica, quer dizer, que seja capaz de manter nos seus extremos uma tensão. Suponhamos que referido elemento é uma pilha, que logicamente tem que estar carregada. Mas além disso tem que haver um material condutor pelo qual circule corrente, por exemplo um fio de cobre, e um elemento que consuma essa corrente, que para facilitar o estudo vamos supor que é um resistor. Mas não se deve esquecer outro conceito importante. O circuito tem que estar sempre fechado para que circule corrente. A lei de Ohm. A lei de Ohm estabelece a proporcionalidade entre a tensão aplicada aos extremos de um resistor e a corrente que circula pelo mesmo. Para aplicar esta lei só se requer multiplicar e dividir. Apesar de ser muito simples, é fundamental, e se utiliza com muita frequência, de tal maneira que se aprendemos a usá-la nós já poderemos considerar-nos pertencentes ao mundo da eletrônica. A lei de Ohm é a única, mas é possível obter três expressões matemáticas diferentes. I vezes R igual V. I igual V sobre R. R igual V sobre I. Atenção! A tensão se emprega para definir a diferença de potencial entre dois pontos. É talvez a grandeza mais importante da lei de Ohm, pois é esta diferença de potencial a que faz com que os elétrons se desloquem, sempre que encontrem um caminho por onde circular, que normalmente é o condutor metálico que fecha o circuito. Mas, se a tensão é muito elevada, o caminho pode ser o arco elétrico que se forma entre dois fragmentos do condutor. A unidade de tensão é o volt. Também se usa com frequência o milivolt, que é 1000 vezes menor, de tal forma que 1000 mV igual a 1 volt. Para tensões muito elevadas se utiliza o kV, ou seja, o kV. 1 kV são 1000 volts. A corrente. A corrente elétrica é a quantidade de carga elétrica que atravessa o condutor numa unidade de tempo.
Para medi-la se utiliza o ampere, mas esta unidade usada em eletricidade acaba sendo um pouco grande para trabalhar com alguns circuitos eletrônicos e se usam submúltiplos para evitar arrastar decimais. Emprega-se o miliampere, mA, que é a milésima parte de um ampere, ou seja, 1000 miliamperes é um ampere. Mas esta unidade é ainda muito grande para os circuitos de muito baixo consumo, onde é normal utilizar o microampere. Um microampere é a milionésima parte de um ampere. A equivalência é a seguinte: 1 miliampere igual a 1000 microamperes, e 1 ampere igual a 1000 miliamperes, portanto 1 milhão microamperes igual a 1 ampere. Mas, foi possível reduzir tanto o consumo que inclusive o microampere acaba sendo grande em algumas ocasiões. Nestes casos, se utiliza o picoampere, que é 1 milhão de vezes menor que o microampere. Assim, 1 milhão picoamperes igual a 1 microampere. A resistência. A resistência se mede em ohms e se representa pela letra grega ômega maiúscula. Se aplicarmos a lei de Ohm a um resistor de 1 ohm, quando entre seus terminais se aplica uma tensão de 1 volt, circulará por ele a corrente de 1 ampere. É muito comum utilizar múltiplos, assim, 1K são 1000 ohms. Outro múltiplo superior é o megaohm, equivalente a 1 milhão de ohms. Quando se usam estes múltiplos da resistência, emprega-se a letra K ou a M maiúsculas, que substituem o ponto do milhar e do milhão, respectivamente. Por exemplo, uma resistência de 3.300 ohms é representada por 3K3, uma de 1.500.000 ohms se representaria um M5, com o que se consegue muito mais clareza nas expressões e principalmente nos esquemas, onde é necessário incluir muitas ligações, ou conexões, componentes e dados dos mesmos. Exemplo 1. Conectamos um resistor de 1K5 aos terminais de uma pilha de 9 volts. Queremos calcular a corrente que circula por referido resistor. Aplicamos a lei de Ohm, I igual V sobre R. Substituindo valores encontraremos I igual a 9 sobre 1500 igual 0,006 amperes. Se multiplicarmos por 1000 obteremos a expressão em miliamperes. Ou seja, a corrente que circula pelo resistor é de 6 miliamperes. Exemplo 2. Por um resistor de 4K7 está circulando uma corrente de 55 miliamperes. Estamos interessados em calcular que tensão há nos extremos de referido resistor. Aplicamos a lei de Ohm e encontraremos V igual I vezes R, mas para que os dados calculados sejam corretos, as unidades têm que expressar-se da seguinte maneira: tensão em volts, resistência em ohms e corrente em amperes. Antes é necessário encontrar os múltiplos e submúltiplos. Continuando com o exemplo, V igual 0,055 vezes 4.700 igual 258,5 volts. Entretanto, há um caso em que podem ser utilizadas outras unidades, para a tensão o volt, para a corrente o miliampere e para a resistência o quiloohm. Se repetirmos o cálculo anterior, V igual 55 vezes 4,7 igual 258,5 volts. Vemos que se obtém o mesmo resultado. Observe que para o cálculo, o K se converte na vírgula decimal. Exemplo 3. Temos um circuito que consiste numa bateria de 12 volts a qual se conecta um resistor. Estamos interessados em que por esse resistor circule somente uma corrente de 2,4 amperes. Calcularemos o valor da resistência, aplicando a lei de Ohm R igual V sobre I, R igual 12 dividido por 2,4 é igual a 5 ohms. Exemplo 4. Temos uma pilha de 1,5 volts e conectamos nos seus extremos um resistor de resistência 470K, queremos calcular a corrente que circula. Ao aplicar a lei de Ohm é importante levar em conta as duas possibilidades de utilização de unidades. A fórmula é a mesma, I igual V sobre R. Se usarmos 470 na fórmula, o resultado obtido estará expressado diretamente em miliamperes, igual a 1,5 dividido por 470 é igual a 0,00319 miliamperes. Se multiplicarmos este valor por 1000, o resultado conseguido estará em microamperes, ou seja, I igual a 3,19 microamperes. O outro procedimento consiste em usar a resistência em ohms, ou seja, 470.000, de maneira que o resultado estará expressado em amperes,
1 é igual a 1,5 dividido por 470.000 igual 0,00000319 amperes, valor que multiplicado por 1000 passará a indicar miliamperes, igual a 0,00319, e que voltando a multiplicar por 1000 será 3,19 microamperes. Estes cálculos são muito simples e são facílimos se utilizamos uma calculadora com as funções matemáticas mais elementares, adição, subtração, multiplicação e divisão. É aconselhável desenhar numa folha de papel os circuitos destes exemplos e voltar a repetir os cálculos. Desta maneira se comprova como é fácil realizar este tipo de cálculos. A princípio, é importante prestar muita atenção às fórmulas e às unidades, mas logo se adquire rapidez e os cálculos são feitos quase sem pensar.